PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá você, está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Receba o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, agradecido por você nos acompanhar pelas redes sociais, pelo rádio, pela TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sempre motivos de honra, de orgulho para nós, de todos, para todo o time do Potiguar Notícias. No programa de hoje nós vamos falar de política, porque vamos conversar com a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Brisa, que acabou de ser eleita. Vamos conversar com ela no próximo bloco. Neste bloco nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos no Rio Grande do Norte, presidente do CIMED, o doutor Geraldo Ferreira Filho, que já está aqui na bancada do Potiguar Notícias. Tudo bem, doutor Geraldo? Olá, Pinto Júnior. Olá os que nos assistem aí pelas mídias sociais, pelas TVs e rádios que compõem a rede da PNTV, né? Doutor Geraldo Ferreira, é verdade, doutor, são 17 rádios, queria mandar um abraço para todas as rádios que transmitem o Potiguar Notícias. Doutor Geraldo Ferreira, eu queria começar a nossa conversa sobre essa história da segunda onda. O senhor é muito atento desde o início da pandemia, visitando hospitais, fazendo debate, fazendo conferências, gravando vídeos nas diversas cidades do Rio Grande do Norte. Essa segunda onda é para valer? Olha, ela chegou e a gente tem que dar mão palmatória. Nós analisamos durante algum tempo que ela podia ser mais leve, que ela podia não atingir determinadas regiões, mas o que nós estamos vendo é um retrato da primeira onda. Ela foi para a Europa e os 3 maiores países atingidos são os mesmos, né? França, Itália e Espanha estão sofrendo muito. A França com uma média de 500 óbitos por dia, a Espanha passando de 400 e tanto, e a Itália quase 400. Há uma semana, mais ou menos, nós tínhamos no Brasil uma queda crescente, né? Vamos chamar uma queda sequenciada. Nós estávamos ali com em torno de 250 óbitos por dia. Nós já subimos para 500. Então, essa semana nós tivemos gradualmente uma elevação, estamos chegando a 500 óbitos de novo. Então, ela está seguindo o mesmo. Os Estados Unidos também estão pagando o mesmo preço dessa segunda onda. Nós, a princípio, achávamos que, como o Brasil teve um platô muito demorado, a primeira onda estava junto com a segunda onda. Mas não parece ser assim, viu, Pinto? Parece que há uma segunda onda que repete algumas coisas da primeira. Por exemplo? Ela pode ter um impacto tão severo quanto, não é? Nós não achávamos isso, nós achávamos que realmente, como o Brasil já tinha pago um preço alto demais, 165 mil óbitos, já passamos disso, viria uma segunda onda com aumento na contaminação, mas como essas pessoas eram mais resistentes, não tinham sido atingidas pela primeira onda, provavelmente tinham uma resistência melhor. Eu lembro que eu perguntei isso ao senhor e o senhor falava que tinha isso, esta possibilidade numa ponta, e a outra ponta era justamente porque o sistema médico já estava preparado. Esse é um fato, mas o número de óbitos que vem acontecendo no exterior e que no Brasil está começando a subir assusta. E com um agravante, não é? Essa flexibilização da economia, levando à abertura de bares e restaurantes, ela está atingindo uma parte da juventude que na primeira onda resistiu bem. As pessoas que adoeciam, elas tinham uma mortalidade baixa, né? Sim. O óbito se concentrou nas idades maiores, principalmente acima de 70 anos. Isso é um com fato. Comorbidades. Com comorbidades. Isso foi demonstrado nas estatísticas. Essa onda agora está provocando um número de internamentos muito alto de pessoas mais jovens, 50 anos até para baixo. Isso é preocupante. E a coisa é interessante porque ela começa a se avizinhar da gente. Essa semana nós já tivemos o óbito de um profissional de saúde, uma auxiliar de um técnico de enfermagem da área de saúde. Então, quer dizer, a onda parece que tem algumas características de repetir a primeira onda. Nós não sabemos ainda, mas o impacto que está acontecendo na Europa é muito severo. E no Brasil nós já tivemos este salto de 345 óbitos, que vinha sendo uma média
de queda, que o Brasil que atingiu 1.000 e tantos, né, ao dia, estava caindo, chegou a 345, mas agora volta para 500. Isso é muito preocupante. Então, há uma segunda onda. Isso não dá para negar, né? Não dá para negar, isto é um fato. E uma segunda onda que requer todos os cuidados, não é? Agora nós tocamos naquele assunto, você me perguntou, a rede hospitalar está mais aparelhada, os médicos mais experientes para tratarem. É um fato. Tanto que quando eu estive aqui há uma semana mais ou menos, com o Cefas, sim, quando ele me perguntou, eu digo, olha, hoje a possibilidade realmente de uma pessoa morrer é muito menor do que antes. Porque a rede hospitalar está mais preparada, os médicos mais experientes. Mas, infelizmente, nós estamos tendo um aumento no número de óbitos. Então, muita atenção, muito cuidado da população, porque realmente o vírus está circulando. E entre as mutações do vírus, há duas possibilidades: o enfraquecimento deles ou então o aumento da sua virulência. Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque já se fala também que o vírus sofre mutações. Essas mutações estão sendo estudadas, as vacinas que vão sair vão atender essas, conseguir matar o vírus, já que ele está se transformando? O vírus, uma das características do vírus é realmente a grande mutação que ele pode ter, né? Via de regra, o fim das epidemias se dá com o enfraquecimento da virulência, não é? Tanto que quando se questiona, as epidemias elas não acabam se não houver uma vacina. Elas acabam sim, né? Nós tivemos, por exemplo, a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, que acabaram. Por quê? Porque vai perdendo a virulência, não é? A gripe espanhola matou uma infinidade, quase 50 milhões de pessoas no mundo todo, mas foi perdendo, durou 2 anos mais ou menos, foi perdendo a virulência. Esta nós não sabemos ainda. A expectativa que nós tínhamos no começo é que isso fosse também perdendo a virulência, as pessoas adquirindo imunidade. Esta segunda onda, embora mais ou menos esperada, ela não é uma surpresa, também não é isso. Nós sabíamos que as pessoas em isolamento, na hora que elas fossem flexibilizar esse isolamento e fossem para a rua, haveria pequenos picos, né? Nós teríamos repicos, né, da Covid. Agora, com esta intensidade é que está sendo preocupante. Não é brincadeira. O número de óbitos que a Europa está enfrentando, particularmente França, Espanha e Itália, é semelhante à primeira onda. E já se fala também num colapso do sistema de saúde. O que é que nós temos aqui no Brasil? Nós temos a maioria das estruturas abertas desativadas, não é? Nós tivemos a abertura dos hospitais de campanha, etc., mas eles estão desativados. Aí eu abro um parênteses aqui para o Rio Grande do Norte. Nós ainda estamos numa situação privilegiada. 20 estados brasileiros tiveram já aumento na transmissibilidade superior a 1, ou seja, uma pessoa passa para 1,1, 1,2, etc. Na Europa, alguns pontos já está chegando de 1 para 2, ou seja, uma pessoa contamina 2. No Brasil ainda não, mas 20 estados brasileiros já passaram de 1. No Rio Grande do Norte, esse índice está em 0,7, ou seja, nós não temos ainda instalada uma transmissibilidade acima de 1, que seria um alerta terrível, mas o que todos os hospitais nos relatam é que o número de procura de consulta aumentou e o índice de positivo nos exames também. Por exemplo, nós conversamos com o diretor de um hospital aqui, onde ele estava atendendo uma média de 12 pacientes suspeitos, né? E isso subiu para quase 30. Quais são as regiões da cidade do Natal onde mais aparece? Olha, aqui em Natal não dá para mapear ainda, e no Rio Grande do mas Norte? No Rio Grande do Norte, certamente, a Zona Oeste é um foco muito alto de preocupação, não é? Natal, pelo contingente populacional, tem que estar com um olhar muito atento, e eu acho que o prefeito aí já se antecipou, tomou uma medida interessante, logo foi eleito, chamou logo o Conselho Científico, não é? Chamou logo o Conselho Científico para preparar a estrutura para o combate, porque realmente, e vamos dizer a verdade, ele foi beneficiado pela atuação dele, né, na pandemia. Então ele foi eleito realmente muito pelo que fez na pandemia. Então, na volta da eleição, reeleito no caso, ele imediatamente reuniu o comitê científico para tomar as providências, e muito bom isso,
porque nós ainda estamos numa situação de relativo equilíbrio, mas há uma exposição exagerada, todo mundo dá notícia, né? Ali principalmente na orla ali da lateral a Roberto Freire, aqueles bares estão muito cheios, mas não pode diminuir os cuidados do uso de máscara, álcool gel, né? Distanciamento social, porque realmente se não fizermos isso, este aumento no número de pessoas que estão sendo contaminadas começará a se refletir no aumento do internamento e possivelmente no aumento de óbitos, que é o que nós não queremos que aconteça. Queria conversar a sua opinião sobre justamente as eleições. A gente viu vídeos, menos aqui em Natal, mas mais nos municípios do interior do Rio Grande do Norte, onde tinha verdadeiras multidões, as chamadas passeatas. Essa segunda onda pode ter algum agravante em função das eleições municipais que aconteceram no último 15 de novembro? Sim, são dois fatores que estão sendo estudados no Brasil como um todo, não é? Porque no Brasil como um todo houve essas aglomerações, a política é natural, a política é a arte do encontro, né? Só que numa situação como essa, ela finda sendo perigosa, todos nós sabemos. Então, houve até de forma abusiva, né, passeatas e com as pessoas absolutamente despreocupadas, né, o que não deveria ter ocorrido. As pessoas podem se encontrar, isso não está mais guardando um certo distanciamento e com as medidas de precaução. Não foi o que a gente assistiu nessas passeatas. E a outra questão que está sendo estudada é a juventude, essa classe média, que voltou a frequentar bares, restaurantes, que também estão um pouco despreocupados com a coisa. Ou seja, já começa a diminuir o distanciamento, já começa a circular entre as mesas, a se cumprimentarem, não é? E tudo isso tem sido imputado como causas deste aumento na transmissibilidade e possivelmente no número de internamentos. Essas notícias todas que nós trouxemos, onde as pessoas que eram mais atingidas, geralmente eram as pessoas de mais idade e as pessoas que tinham comorbidade, isso traz para os jovens uma certa ideia ou sensação de que eles estão imunes? Com certeza, não é? E a outra questão é o seguinte, as pessoas que passaram pela primeira onda, elas se acham que estão fortes para enfrentar o vírus, não é? O que não é garantia, não é garantia. Embora nós também tínhamos esse raciocínio, que a primeira onda levou as pessoas mais frágeis, vamos dizer assim, comorbidades, as pessoas de uma idade mais avançada, e que essas pessoas mais jovens, elas teriam maior resistência para enfrentar, já que a mortalidade delas, na primeira onda, foi relativamente baixa. Comparativamente, né? Mas não há essa garantia. É isso que a gente quer dizer. Apesar da gente saber que o jovem está organicamente mais preparado, os que não possuem comorbidade, os que praticam exercício físico, os que não têm, vamos dizer, doenças debilitantes, mas nós não temos essa garantia. Então, o que nós notamos é que o pessoal mais idoso continua em casa, não é? Mais cuidadoso, mais cauteloso. Continuam se resguardando e essa juventude ela foi exposta tanto no trabalho quanto no lazer, não é? No trabalho, é importante também relatar que todas as medidas são tomadas, apesar de ser uma comunidade, não é? É igual as pessoas, às vezes, no trabalho, se sentem como se estivessem em casa. Em casa, a gente não usa máscara, né? Com os familiares da gente, a não ser que haja alguém gripado ou suspeito. Mas no trabalho, a gente não pode esquecer que há uma circulação dessas pessoas por ônibus, não é? Há uma circulação em outros grupos, que isso pode trazer para dentro do trabalho a circulação do vírus. Então, recomenda-se, e no nosso ambiente, eu posso dizer, o nosso ambiente de trabalho, o sindicato, nós tomamos todas as precauções, né? Medida da temperatura, oximetria, se necessário, nós compramos todos os equipamentos, álcool gel direto, não é? E o uso da máscara. Realmente, todo mundo trabalha de máscara. Não há esta confiança de que a gente possa abrir mão disso. Não é hora ainda. E a vacina, doutor Geraldo? A vacina é uma esperança, é uma expectativa?
quando é que nós poderemos ter aqui no Brasil? Olha, a vacina, eu diria a você que é uma realidade. Não é? Nós temos aí já mais ou menos 4 vacinas prontas, né? Com índice de eficácia em torno de 95%, 97%, 94%. A maioria com 1 dose, outras como essa da Moderna, que essa semana foi falado, com 2 doses. A maioria delas prevê que talvez até fevereiro já possa estar fazendo uma distribuição um pouco mais maciça, não é? Mas o fato é que para a gente atingir uma cobertura de 200 milhões de pessoas vai levar tempo. Nós estamos falando do Brasil, e se for falar do mundo, os bilhões de seres humanos que nós temos, 7, 8 bilhões aí espalhados, então esta cobertura ela vai levar algum tempo. Mas de qualquer forma, a vacina ela é uma realidade. E o Brasil, ele entrou neste grupo que vai adquirir realmente as vacinas para toda a população. Resta colocar em prática. Então não custa dizer à população que para evitar que a gente entre naquelas situações dolorosas de lockdown, né? Já se fala muito nisso, né? Inclusive os infectologistas de São Paulo fizeram uma correspondência. Em Portugal está a proibição, inclusive, de circulação entre os municípios, né? Isso. Então, para a gente não entrar nesta situação, é conveniente que a gente guarde todas as medidas de precaução, todas as medidas de proteção individual. Porque há de se convir também que as economias, se realmente nós entrarmos num novo ciclo de lockdown, o sofrimento econômico do país e da população vai ser imenso. E vários estudos mostram, inclusive a OMS nos últimos, na fase final dessa primeira onda, muita coisa analisada, que se viu realmente muitas questões relativas ao lockdown que findam tendo a longo prazo uma repercussão sobre a mortalidade das pessoas significativa. As pessoas param de se tratar de câncer, de diabetes, de doenças cardíacas, as pessoas começam a ter problemas mentais, as pessoas começam a sofrer por fome, né? Pela queda da economia como um todo, por desemprego, por tudo. Então, há um impacto muito grande de lockdown. Então, o ideal é que nós não precisemos chegar a isso. Para não chegarmos, temos que usar as medidas tradicionais de distanciamento, máscara, álcool gel, todos os cuidados necessários para que esse índice de transmissibilidade não suba, né? No Rio Grande do Norte, repetindo, nós estamos com ele 0,7, ainda é um declínio, né? Se ele se mantiver nisso, nós tendemos a melhorar ainda cada vez mais o quadro. Se ele passar de 1, infelizmente a epidemia está reativada. Doutor Geraldo Ferreira, queria agradecer a sua presença aqui no Potiguar Notícias. Queria que o senhor aceitasse outros convites, porque a gente quer monitorar, manter os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o Potiguar Notícias, informados acerca dessa segunda onda, acerca dos cuidados que cada um de nós devemos ter para enfrentar esse vírus que é mortal, que é a Covid-19. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Próxima semana o sindicato está retomando as visitas aos hospitais. Todos nós vamos em loco, não é? Ver como é que estão os equipamentos, ver como é que está a estrutura de leitos, para que realmente a gente tenha uma rede de saúde preparada. Se vier, terá uma rede preparada para tratar. Perfeitamente. Conversamos com o doutor Geraldo Ferreira Filho, que é presidente do Sindicato dos Médicos no Rio Grande do Norte. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltaremos em 1 minuto com mais um bate-papo, não saia daí. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias.